Olá, galera. Boa noite, tudo bem? Tudo bom com vocês? Entrando aqui ao vivo, tanto pelo Instagram e também aqui no Facebook. Já vamos estar aqui participando. Hoje vai estar aqui com a gente. Eu já quero convidar, fazer parte, a minha amiga Jaiana Nicareta. Ela está à frente da Secretaria Nacional da Juventude. Jaiana, boa noite. No Insta. Deixa eu só... Boa noite, deputada. É um prazer estar aqui com vocês. Para o pessoal do Face, né? Estou chamando aqui no Insta. Só você mandou a solicitação, né? Mandei. Ótimo. Já entrando aqui ao vivo também. Prontinho. Ótimo. Galera, boa noite a todos que estão aqui participando da nossa live, tanto pelo Instagram, também pelo Facebook. Pedir a galera aí que compartilhe essa live, comente muito, pergunte, compartilhe para mais gente participar, interagir aqui com a gente, para que mais pessoas possam também acompanhar, para quem está aqui presente nessa live de hoje, participando, curtindo. Então é isso aí, já muita galera aqui participando, muitos amigos aqui do Rio Grande do Norte, de outros estados também que estão participando, que estamos aqui participando com a gente. Eu já quero dar mais uma vez, seja bem-vinda, Jaiana. Dê o seu boa noite aí a todos que estão aqui participando, interagindo com a gente. Boa noite, deputada. É um prazer estar aqui conversando com o Rio Grande do Norte. Prazer, você que já esteve com a gente, vai fazer quase um ano na reunião dos presidentes nacionais das juventudes partidárias, deputado jovem aí, para a gente conversar com outros jovens também, dar esse estímulo político, falar sobre a política de juventude. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Ótimo. Galera, nós estamos hoje discutindo um tema muito importante, falando sobre desafios da juventude nesse período de pós-pandemia. É um período crítico que nós estamos passando, mas estamos passando, e a gente, claro, quer passar e voltar a ter as mesmas oportunidades, a enfrentar a nossa luta diária no dia a dia. E, claro, a gente quer voltar, e eu acredito que, brasileiro como nós somos, nós podemos voltar ainda mais fortes. Nessa live. E a todos aí, mais uma vez, compartilhem, interagem com a gente, presentes. Jaiana, como é que você está avaliando aí esse período de crise que nós estamos passando? Para você, eu gostaria de iniciar logo aqui a nossa live falando um pouquinho sobre a participação política. Eu aqui no Rio Grande do Norte sou o deputado mais jovem dentro da Assembleia Legislativa, eleito aos 26 anos de idade. Comecei a minha pré-campanha aos 25 e rodando todas as regiões do estado. Tive 20.228 votos, fui votado em 155 municípios, praticamente todos os estados do nosso Rio Grande do Norte, e estamos fazendo um trabalho dentro da Assembleia Legislativa, um trabalho voltado, claro, para as pautas da juventude. E aí eu gostaria também que você pudesse contar um pouquinho aí de onde é que você está vindo aí, da sua história também, da sua participação na política, já dando aqui uma mensagem aqui para todos nós que estamos aqui participando. Tá joia. Bom, eu sou do interior de Santa Catarina, estado que fica entre o Paraná e o Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequena mesmo, próxima a Chapecó. Eu sempre gostei muito de política, sempre gostei muito desse engajamento da juventude. Eu fui de grêmio estudantil, e quando eu tinha 17 anos, eu decidi que eu queria ser candidata a vereadora na próxima eleição, em 2012, isso. E fui eleita aí a vereadora mais jovem do estado, ainda até hoje na história de Santa Catarina. Fiz 18 anos, 10 dias antes da eleição, em 2012, e no mesmo período eu passei na faculdade. Também sou engenheira, que uma outra coincidência nossa, sou engenheira de petróleo, fiz faculdade na Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, eu passei os 4 anos do meu mandato e da minha faculdade
indo e voltando aí entre a minha cidade e a universidade, só que tinha 700 quilômetros de distância. Então, eram 10 horas de viagem. E eu tinha que ir e voltar toda semana para poder fazer as sessões e poder fazer a faculdade. Meu curso ele é integral, então ele era manhã e tarde. Eu saía na quinta-feira, final da tarde, viajava a noite inteira. Às vezes eu ia de ônibus, às vezes eu ia de carro, às vezes eu ia do jeito que dava, eu ia. E fiquei os 4 anos, então, ainda na estrada para poder me formar. Quando eu fui para a universidade, deputada, eu falei que eu não ia me envolver em política da universidade, porque eu não ia ter tempo. Eu já tinha lá a Câmara de Vereadores e já tinha que dar jeito de me formar. Né? E sabe que engenharia não é um curso fácil para sair. Né? Muito então, difícil. Exatamente. E eu acabei. Quando eu vi, eu acho que a gente é puxado para dentro, né? Quando tem o sangue ali, quando está no sangue. E eu me envolvi na campanha do DCE da universidade. Ganhamos, historicamente, uma eleição do DCE, um grupo diferente que nunca tinha entrado. Participei, fui presidente diretório acadêmico do curso também, mais 2 anos. Aí fui do Conselho Superior da Universidade e era vereador. Então, hoje, olhando para trás, a gente vê o quanto a gente é capaz de fazer. Mas, em 2016, eu tive que decidir se eu iria para a reeleição ou se eu terminava a faculdade, porque nessa distância eu não ia conseguir fazer os dois ao mesmo tempo. Estava fazendo estágio, estava fazendo TCC. Na época, conversei com a minha família, achei que a melhor decisão era realmente terminar a faculdade, então eu não disputei a reeleição em 2016. Eu cheguei a cumprir os prazos, registrar tudo, e quando foi para começar a campanha, eu falei, não vou trancar o estágio, não vou, prefiro terminar o curso de uma vez. E aí me formei em 2018, concluí, peguei o meu diploma finalmente em 2018, e no final do ano, eu fui convidada pela ministra Damares, né, por amigos em comum. Ela queria uma mulher para a Secretaria Nacional de Juventude, e eu, por ser jovem, eu tinha 24 anos, por já ter sido vereadora e também por ter apoiado o presidente já lá atrás há muito tempo, a ministra me convidou, então, para assumir a Secretaria Nacional da Juventude. E estamos aí já há 1 ano e 5 meses à frente da pasta. Estamos fazendo o possível. Essa pandemia, ela frustrou muitas das nossas intenções, dos nossos projetos para esse ano. Acho que não só dos nossos, mas de todo mundo, né? Mas a gente vai passar por isso. Acho que a gente tem um fôlego. Nós somos um país muito jovem, né, deputado? Somos 50 milhões de jovens, então é 25%, quase 1/4 da população. E nós temos tudo aí para retomar com tudo o crescimento do nosso país. Ótimo, Jair, muito bom, uma história muito bonita, né? Uma história que muito em contato com as causas da juventude desde o início. Eu, quando fui a Brasília, e fui naquela época com numa reunião de jovens de diferentes partidos, e eu representando o meu, Solidariedade, como presidente da Secretaria da Juventude do nosso partido, e pude ver realmente lá na Secretaria da pasta do governo federal uma jovem, uma equipe muito jovem. E isso é interessante porque não é muito comum, e até em alguns governos, para ser um paradoxo, que tenham-se jovens na pasta da juventude. Então, é importante realmente, porque olha, se a pasta do jovem, né, as demandas são dos jovens, os problemas que aparecem são ligados à juventude. Então, nada mais importante do que ter o jovem que, de fato, representa. Então, você tem uma experiência aí de parlamento, claro, uma Câmara municipal, de uma cidade pequena do interior do estado, mas que conhece já as dificuldades, já conhece o processo de legislar, de defender. Aqui no estado, Jair, nós lançamos, esse mês de junho, uma escola de formação política, a Escola Política e Mudança. Então, o nosso objetivo aqui foi selecionar pré-candidatos a vereadores, a prefeitos, de todas as cidades do nosso estado. Né? Só para você ter ideia, foram mais de 200 inscritos, de 250 inscritos, nós selecionamos 190, né? A maioria jovens, a grande maioria jovens, estão indo para uma primeira campanha,
como vereador, a grande parte, e participando aqui da nossa escola, e nós apresentamos aqui, como, por exemplo, fazer uma campanha barata, né, uma campanha de baixo custo, uma campanha pelas redes sociais, apresentando técnicas de redes sociais, estratégias de comunicação. Então, assim, tem sido bastante legal a nossa escola política e mudança. Eu acredito muito que é com essa participação jovem, o jovem tem muito a apresentar, né? Tem muito a crescer também com o nosso país. Então, eu fico feliz demais de ter lá no secretariado alguém que entende a linguagem do jovem, né, que está lá. Quando eu cheguei no parlamento, e aí a grande parte aqui do nosso estado é formado por deputados, uma grande parte tem acima dos 60 anos de idade, né? Então, eu lá, um jovem no meio desses parlamentares, e muito se perguntava se a gente iria ou não desenvolver um bom mandato, um mandato ativo, por conta da juventude, e a gente tem que tirar essa ideia de uma parte, infelizmente, de algumas pessoas que acham que o jovem ele não tem que entrar na política, não tem que participar, deixa esperar um pouco, né? E aí aqui é muito interessante, porque aqui no Rio Grande do Norte é muito comum filhos de filhos, netos, de quem está bastante tempo na política entrar. E parece que, e às vezes, a gente não questiona. Ora, aí eu sempre fiz esse questionamento. Por que se o filho, se o neto, quem está lá há 30, 40, 50 anos pode, por que eu não posso? Porque meus pais não são ligados à política diretamente, né? Então, essa parte de engajamento político, qual o conselho que você dá aí a essa turma jovem do Rio Grande do Norte, aqui, precisamente no nosso estado, Rio Grande do Norte, que está nesse momento político, está olhando, está analisando, e não sabe se entra diretamente para participar, não sabe se coloca a sua opinião, enfim, gostaria que você desse uma mensagem aí para tantos jovens do estado do Rio Grande do Norte que estão até revoltados mesmo com a política, uma boa parte, eu também já fui um revoltado, mas a gente tem que entrar para participar, né? O que você manda aí para essa galera? Bom, tem para jovens que já estão em partidos, né, que é o meu caso, que é o seu caso, talvez o caso de alguns que estejam nos assistindo. Acho que a gente tem que brigar muito, Alisson, para não estar somente na juventude, assim, na parte da juventude do partido, né? É igual a minha discussão sobre o engajamento das mulheres. Né? As mulheres, elas se reúnem numa roda de mulheres para falar sobre políticas de mulheres. Eu acho que a nossa briga, ela tem que ser para estar na executiva do partido, né? Que é aquele grupo que realmente decide por onde o partido vai andar, decide ali o rumo da política. Então, não a gente simplesmente os demais colocar nós, jovens, ali do lado, no cantinho, para falar só entre a gente. Não. A gente tem que brigar por espaços na executiva dos partidos, né? Seja no nacional, seja nos nossos estaduais. As mulheres, da mesma forma, a gente não pode ficar no nosso quadradinho, na nossa roda de discussão. Para a gente realmente poder tomar decisões que importam. E aí, sobre os jovens que estão nos assistindo, eu acho que nunca teve um momento na história do Brasil que foi tão favorável à entrada de novos quadros, de jovens na política. Né? As últimas eleições mostraram isso, foi a maior renovação do nosso Congresso, um número enorme de jovens, né? A gente tem mais de 60, 70 deputados aí jovens, entre aí os seus 18 e 29 anos. Então, é um número expressivo aí de jovens, e aqueles que forem aproveitando esse momento agora nas eleições municipais, e acredito que seja uma tendência que não vai reduzir, porque as pessoas, elas aprenderam a renovar, e acho que elas não vão mais abrir mão de renovar, de trocar. Uma pessoa não está boa, vamos dar oportunidade para alguém que está fora. Então, é um momento, sim, da juventude colocar o seu nome à disposição, né, aqueles que pretendem ser candidatos, e como é que começa isso, né, para quem está olhando de fora, para quem nunca se envolveu? Escolhendo um partido. Então, o primeiro passo é realmente você olhar para todo o espectro político. Nós temos aí mais de 36 partidos no Brasil para escolher. Então, escolha aquele partido que você mais concorda, que você tenha mais conhecidos, porque no final o partido
é sim um grupo de amigos, de pessoas que você pode sim conversar, dialogar e que vocês mais, enfim, andem mais alinhados. Depois você conversa com a sua família, conversa com seus amigos e começa, sim, falar publicamente que você tem a intenção de ser candidato. Acho que as pessoas hoje que querem, elas guardam muito isso, elas têm muita timidez na hora de falar assim, eu quero ser candidato, eu serei, eu sou pré-candidato. As pessoas, elas têm que perder esse medo de se posicionarem, de se colocarem, colocar o seu nome à disposição. Quando eu fui candidata eu falava desde os meus 15 anos que eu queria ser candidata. É óbvio que isso na época era uma piada, né? As pessoas davam risada, porque eu era uma criança praticamente, eu falava que eu ia ser candidata. Mas a juventude, ela tende a ser subestimada num todo, porque a gente ainda não teve tempo de vida suficiente para mostrar o nosso potencial, né? É algo normal. Com o tempo, com a nossa caminhada, enfim, com as nossas experiências, a gente vai mostrando o nosso potencial. Então, isso tudo é normal para alguém que entra na política assim, do nada, mas a gente tem que enfrentar. Quando aceitei assumir o cargo de secretária nacional de juventude, para eu que sou de uma cidade pequena, né, no interior de um estado pequeno também, foi um desafio enorme, mas a gente tem que se desafiar. Acho que a nossa vida é aceitar desafios. Então, eu super incentivo os jovens que estão aí com vontade de disputar, com vontade de participar das eleições, porque talvez aquela ideia que ainda não foi implementada, aquele projeto que ainda não foi implementado, aquilo que falta talvez esteja na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo. É igual uma vez as críticas, né? Eu recebo muito bem as críticas, aprendi, obviamente, imagina 5.570 municípios, mais diversas opiniões, e eu sempre falo o seguinte, então ajuda, né? Colabora com as suas ideias. Talvez a ideia que a gente precisa para melhorar a situação da nossa juventude está aí contigo, está na sua cabeça. Então, é da mesma forma política. Talvez se a nossa política não está do jeito que a gente quer, é porque as pessoas que estão fora precisam se envolver mais. Participar das reuniões, participar dos partidos, participar de todos os espaços. Muito bom, gente. Aí fica a mensagem aí para a galera. Eu vendo aqui algumas perguntas e você já respondendo algumas dessas perguntas aí ligadas àquele jovem que está pensando, né, que está com esse desafio de entrar também na política. Jaiana, falando sobre esse período de pandemia, o que é que você considera assim, os grandes desafios esses desafios nesse período, claro que estão sobre todos, né? Desde os idosos, aqueles que estão mais no grupo de risco, o pai, a mãe de família, as mulheres gestantes, enfim, os riscos, as dificuldades estão sobre todos, mas ligadas à juventude, o que é que você considera que mais está atingindo essa galera nesse período? Durante a pandemia agora, realmente, a chance, né, o jovem, ele não é um grupo de risco, então a probabilidade o risco de morte do jovem é muito baixo. Então, ele não é um grupo de risco. O nosso problema em relação à juventude, ele está pós-pandemia, porque nós já enfrentávamos um problema em relação à empregabilidade do jovem antes, né? Nós tínhamos aí 25% dos jovens nem que não estavam nem estudando nem trabalhando, ou seja, esse número aí chega a quase 12 milhões de jovens. Né? Agora tem uma estimativa aí que esse número esteja perto dos 15 milhões de jovens que não estão trabalhando. Então, se nós já tínhamos esse desafio antes, esse pós-pandemia, que muitas empresas estão fechando as portas, muitas pessoas estão sendo demitidas, e vai impactar diretamente a nossa juventude ainda mais. Por quê? É estatístico isso. O jovem, ele tem 2,8 vezes mais dificuldade de encontrar uma vaga de emprego do que um não jovem, por causa da sua experiência, né? O jovem não tem aí um tempo de experiência, então, na hora de assinar uma carteira de trabalho, que aí envolve uma série de obrigações para o empregador, ele vai sempre preferir apostar naquela pessoa que já tem uma experiência, que já tem aí um histórico de trabalho. Então, o nosso desafio, com certeza, o maior deles é o mesmo que nós já tínhamos antes, que é a questão da empregabilidade, mas agora ele aumenta bastante.
E o que nós temos feito sobre isso, né, em relação à empregabilidade? Eu acho que é essa pergunta, né? A gente falar do problema e tentar oferecer uma solução junto, né? Esse é o nosso papel. O presidente assinou a MP 905 em novembro de 2019. Essa MP estava vigente entre 1º de janeiro e 20 de abril. E o que era essa MP do contrato verde-amarelo? Ela era um incentivo à contratação de jovens. Então, e como é que a gente consegue incentivar a contratação de jovens? Tirando imposto, tirando tributo do empregador, né? Então, a MP, ela tirava aí uma série de impostos, INSS, FGTS, as taxas que são obrigatórias do Sistema S, né? Tirava todas essas taxas para contratações de pessoas entre 18 e 29 anos, que são os jovens. E quando a MP foi para o Congresso, inicialmente ela tinha aí 50% mais barato contratar um jovem do que um não jovem. Então, praticamente, você tirava todo o tributo da contratação. E quem iria ficar com esse ônus, né, esse dinheiro aí que o contratante, né, não ia pagar, iria todo para o governo. Então, vão ser 10 bilhões de reais que em 6 anos o governo iria ter que absorver esse impacto aí, que é bem considerável, de 10 bilhões. Foi uma medida que a gente conversou, a Secretaria Nacional de Juventude, junto com o Ministério da Economia, né, que é quem tem aí o poder também de decidir sobre esse orçamento aí bilionário, e a gente mandou a MP. Ela foi votada com ampla maioria na Câmara dos Deputados, foram 444 votos favoráveis, né, pela MP, mas ela, infelizmente, não foi pautada no Senado. Então, ela, no dia 20 de outubro, foi revogada, no dia que ela iria vencer, para que a gente pudesse voltar com uma medida igual a essa ainda esse ano, né? Porque o STF tem um entendimento que quando uma MP não é... Para quem está assistindo não sabe o que é essa MP, o pessoal fala muito MP, ela é uma medida provisória, ela é uma lei provisória. Então, o presidente assina, ela passa a valer a partir daquele momento como uma lei, mas ela tem uma validade aí de 120 dias, 4 meses, e nesses 4 meses ela está valendo, mas ela precisa ser aprovada no Congresso, né, na Câmara dos Deputados e no Senado para ser permanente. Então, essa MP, essa medida, ela valeu entre janeiro e abril, mas ela não foi votada no Senado, e agora ela deve retornar pós-pandemia. A gente está trabalhando com o Ministério da Economia uma medida semelhante a ela, que vai ter que atender aí outros públicos, né? E tem um público acima de 55 anos também, que tem muita dificuldade em entrar no mercado. Então, a gente está trabalhando uma medida semelhante, que é a única coisa, deputado, que a gente consegue fazer, dar esse incentivo, porque a nossa legislação trabalhista, ela é bastante protecionista. Isso pode ter muitas vantagens, né, dependendo da avaliação que a pessoa faça, mas ela também encarece muito para quem vai contratar uma pessoa. Então, tem aí as suas desvantagens. Acaba o jovem sendo prejudicado, né? E o que Jaiana está colocando aí é uma demanda grande. Eu lembro quando eu consegui o meu primeiro estágio, né, meu primeiro emprego. Eu comecei aos 16 anos diretamente, né? Assim que eu completei 16, eu fiz um estágio ainda pelo CIE, numa empresa aqui de Mossoró, né? E comecei a trabalhar um horário, no outro horário eu estudava, né? E assim, tem uma série de benefícios do jovem que começa, né, a ter um emprego, começa a ter uma responsabilidade no mercado de trabalho cedo. Só para ter ideia, eu trabalhava numa loja de equipamentos, de parafusos, de equipamentos industriais. Então, eu acabei tendo um conhecimento que depois, dentro da universidade, por exemplo, medidas, né, ligas voltado para tipos de equipamentos, tipos de materiais. Então, ao longo do meu curso de engenharia, eu vi diversas disciplinas que eram ligadas também à minha atividade no dia a dia, no mercado de trabalho, no meu primeiro estágio. Logo, aos 20 anos, eu passei no concurso público, então,
dentro da universidade, e eu mergulhei de cabeça, trabalhando no laboratório, né, e na parte de engenharia, do curso de engenharia civil dentro da universidade. Né? Então, assim, é fundamental o jovem ter uma oportunidade no mercado de trabalho logo cedo, né? Para que ele venha ter contato com o mercado de trabalho, ele possa evoluir. Alguns vão trabalhar em escritório, vão ver a necessidade de ter uma nova, de falar uma nova língua, né, de se profissionalizar, de fazer novos cursos. Então, assim, galera, é realmente fundamental. Jaiane, falando sobre essa questão do desemprego, nós estamos enfrentando, é fato, o Brasil vive um período de desemprego muito forte, né? Como você mesmo pontuou aí, o jovem tem uma dificuldade a mais de conseguir uma posição no mercado de trabalho pela falta de experiência, né? Poucas empresas querem dar uma oportunidade ao jovem, geralmente a empresa já quer alguém mais preparado, né? Já quer alguém que tem uma experiência maior, e o que você está pontuando aí é muito interessante. Eu gostaria que você falasse também um pouquinho sobre um projeto, entre os projetos que você tem dentro da Secretaria Nacional da Juventude, um achei muito bacana, o 4.0, né? E passa também por essa formação tecnológica. Eu gostaria que você pudesse pontuar aí também, galera, que eu achei bastante interessante. Esse projeto, deputado, ele veio, agora ele já está se tornando um programa, né? Quando a gente, o projeto ele tem um início, um meio e um fim. E o programa ele tem uma vida longa aí. Então, esse programa ele veio justamente para atender uma demanda que nós temos aí com as tecnologias, né? Com essa chamada quarta revolução industrial, que é essa tomada da internet, as redes sociais, enfim, todas essas ferramentas que estão mudando, inclusive, as profissões, os trabalhos. Nós temos aí, eu sempre dou o exemplo do Uber, sempre dou o exemplo dos aplicativos de hospedagem, né, que estão tomando aí as redes, o público das redes de hotéis, um tomou dos táxis e assim por diante, porque é uma realidade que o trabalhador, que nós vamos ter que nos adaptar, e a juventude, os adolescentes, as crianças que vêm aí, mais do que nunca. As empresas elas vão deixar de contratar cada vez mais pelo teu diploma, pelo teu ensino superior, e cada vez mais vão contratar pelas habilidades que você tem. E principalmente aquelas habilidades que uma máquina não pode substituir, que são justamente aquelas habilidades que nos fazem mais humanos. Eu tinha uma impressão, antes de ir mais a fundo nesse assunto, que a gente ia ter que aprender realmente a competir com as máquinas, né? Então, se uma máquina fazer isso bem, eu vou ter que aprender a fazer melhor ainda. Quando, na verdade, a gente vai ter que aprender a fazer, ser diferente da máquina, né? Fazer aquilo que ela não faz. Essas atividades socioemocionais são as competências aí mais exigidas, que nós precisamos, sim, trabalhar isso na nossa juventude. E quais são essas habilidades, deputado? Atendimento ao público. Felizmente, a nossa geração de jovens que está olhando muito para o celular perdeu muita capacidade de se comunicar, de conversar com as pessoas, de olhar nos olhos, de ser humano, de ter empatia pelo próximo. E isso nunca nenhum robô vai fazer tão bem quanto nós podemos fazer. Então, que a gente não deixe aí o celular tomar a nossa habilidade de conversar, de olhar no olho do próximo. Essas habilidades todas, elas que eu estou falando, foram faladas no Fórum Econômico Mundial. A criatividade, porque um robô, aqui eu estou falando, né, nesse mundo aí que tende a vir nos próximos anos, e que é para isso que nós temos que nos preparar, ele pode muito bem apertar botões, fazer atividades repetidas, ele faz aquilo que você ensina ele a fazer. Ele está programado para fazer, né? Exatamente, mas um robô não é criativo. A criatividade, ela é do ser humano, a capacidade de inovar, né, ver oportunidades, isso é nossa, isso é do ser humano. A resiliência, se adaptar às mudanças, né, não ser um profissional só de uma área engessado, mas saber um pouco de tudo, aprender continuamente, estudar continuamente. Né? Não dá para fazer uma faculdade, pegar um diploma e achar que a tua vida de estudo acabou por aí, né, porque realmente você vai ficar para trás. Então, isso tudo para falar do porquê o Espaço 4.0 veio. Ele veio para a gente começar a formar os nossos jovens com essas habilidades. Então, ele é um laboratório de inovação. O jovem vai lá com uma ideia,
para solucionar problemas, e essa é também uma habilidade exigida, a capacidade que as pessoas têm de solucionar problemas, né? Não só na engenharia, a gente passou os anos de engenharia resolvendo problemas, mas cada um na sua área. Então, esse laboratório Espaço 4.0, ele é para a gente aprender aí a trabalhar, inovar, ser criativo, resolver problemas da indústria. Você aprende a usar prego, martelo, ferramenta mais bruta, até a impressora 3D, para até você criar algo mais elaborado. Muito bacana, muito bacana. Eu conheci lá, quando eu visitei lá a Jaiane, fui na secretaria também, na Secretaria da Juventude, fui com uma equipe aqui do nosso gabinete, né, e ela mostrou e apresentou muitos projetos para a gente. Eu tive a oportunidade de compartilhar também com outras pessoas, com outras turmas também. Jaiane, estou vendo aí o comentário da Sângela da cidade de Upanema, uma cidade aqui no interior do nosso estado, também comentando aí a respeito de emprego. Um comentário aqui que eu vi no Instagram, Tiago Salvador, ele é do Partido Republicano do Rio de Janeiro, também participando aqui pelo Instagram, galera mesmo participando aí, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, muita gente aqui no Facebook comentando. Pode, Lucinha, parabéns, deputado Jaiana, pode ir colocando aí também os comentários para a gente, daqui a pouco a gente vai responder já alguns comentários do meu amigo Paulo, que é da Secretaria Geral do nosso partido também, amigo nacional, está aqui fala um pouco da jovem mulher, tem mais dificuldade ou não? Aí uma jovem mulher para falar. O que você acha aí, Jair? O que você tem visto aí no dia a dia? Eu acho que é mais difícil o fato de ser jovem do que de ser mulher, porque a juventude em si, ela tem que provar a sua capacidade, né? Igual eu disse, a gente não tem um histórico aí que nos avalize, diferente de quem é mais velho, que já tem um histórico, que a gente já pode olhar para trás e falar, essa pessoa realmente ela é boa nisso. Então, o fato da juventude realmente ele é mais desafiador, né? Nós mulheres, assim, por termos uma capacidade tanto quanto, acho que já temos todos os nossos direitos aí garantidos. O desafio maior é ser jovem. Acho que, com certeza, porque a gente quando eu assumi a secretaria aqui, eu sou a secretária mais nova do governo federal. E, obviamente, a ministra foi muito questionada por nomear uma secretária tão jovem, tinha 24 anos, né? A senhora não pode nomear uma pessoa tão nova para um cargo, porque é muita responsabilidade, né? O meu CPF que está lá como gestora, como ordenadora de despesa. Então, a gente tem aí que provar a todo momento a nossa capacidade de estar à frente, e a gente tem que se dedicar o dobro para construir a nossa história. Quem é mais velho já tem aí a sua história construída, né, tanto para bem ou para mal, mas eles já provaram a que vieram. A gente está ainda construindo e mostrando o nosso potencial. Então, acho que o desafio maior é ser jovem. Muito bom. O que a Jaina está colocando aí, os nossos desafios, e realmente, você falou uma coisa muito, muito importante aí, que é no dia a dia. A gente que é jovem tem que estar sempre com aquela preocupação redobrada, né, de mostrar a sua capacidade. E isso, claro, é mostrado no dia a dia, com muito trabalho, com muito esforço, muita dedicação. E essa cobrança redobrada que recai sobre nós, né, é uma oportunidade da gente realmente crescer e mostrar as nossas habilidades. Quando eu estimulo a juventude aqui do nosso estado que participe da política diretamente, né, que entre, que interage, que possa realmente se colocar à disposição, para que o jovem, o nosso espírito de cobrança que nós temos, porque eu sou um eterno insatisfeito com o que está aí. Eu quero que sempre que as coisas possam melhorar, que as coisas possam avançar. Né? Eu quero que morar num país que a Constituição que está aqui, que o artigo 5 tem tantos direitos para nós, que sejam realmente direitos que a gente possa ver no dia a dia serem estabelecidos, serem cumpridos, que a gente possa viver esses direitos. Eu sou autor de uma lei aqui no Estado, uma das minhas primeiras leis que foram aprovadas, já sancionadas pela
pela atual governadora, que pudesse ter o ensino da Constituição Federal nas nossas escolas, né? Para os nossos jovens, adolescentes, para que nós tenhamos o ensino da introdução à Constituição através de palestras, seminários, para que o jovem possa se despertar, né? Para que o jovem possa se despertar dos direitos que eles têm. Um direito fundamental que a gente tem é a participação política, né? É lutar pelo que a gente quer que de fato aconteça. Então, assim, é um dos grandes direitos que a gente tem. No Brasil todo tem uma galera aí que está participando, independente de partidos políticos, está lá, dando sua contribuição, e Jaiane é uma dessas pessoas. Jaiane, qual o perfil do jovem mais vulnerável nesse período que nós estamos vivendo, que nós vamos passar, que você vê, o perfil do jovem mais vulnerável possível? Então, essa foi uma pergunta que eu tive que me fazer quando a secretaria foi ela era da Presidência da República, então ela era uma secretaria da Presidência, e fomos para o Ministério dos Direitos Humanos, né, hoje com a nossa ministra Damares. Então, quando nós fomos para lá, a gente passou a ter que trabalhar, sim, muito mais o social, e que, na verdade, eu acho que é justo, o Estado está aí para resgatar aqueles que mais precisam, né, não é para dar privilégio para aqueles que já estão bem. Então, eu tive que me fazer essa pergunta para poder fazer o recorte dessa juventude. Afinal, deputados, somos 50 milhões de jovens. Se eu fosse, eu não posso achar que eu vou abraçar os 50 milhões de jovens e ajudar todos, até porque uma grande maioria desses já estão encaminhados, já estão trabalhando, muitos já têm família, muitos já estão estabilizados. Então, eu tive que fazer o recorte desse público realmente que era o jovem mais vulnerável. E aí eu me dei conta que existe um público, deputado, e aqui faço apelo para o senhor, não vou chamar de senhor, né, é um jovem deputado, faço apelo para você, para todas as pessoas que estão nos assistindo, que são os jovens de abrigo. Os jovens que eles estiveram em lar de adoção, e a partir dos 13 anos de idade, a probabilidade desse jovem ser adotado é próxima de zero. Então, dificilmente aí um jovem, e aí eu foco muito a partir dos 15 anos, mas dificilmente esse jovem ele vai ser adotado. Então, ele fica em um lar sem aquilo que é o mais, né, eu sou católica, então depois de Deus, aquilo que é mais importante na nossa vida, que é a nossa família, esse jovem ele não tem família. Então, você imagina que, sim, nós temos muitos jovens muito pobres, nós temos muitos jovens muito vulneráveis na questão material, mas esse jovem, ele além de não ter nenhuma estrutura financeira, material, de ele ser muito vulnerável socialmente, ele não tem aquilo que é mais precioso, que é a nossa família. Ele não tem pai, não tem mãe, não tem vó, não tem irmão, não tem tio, não tem ninguém. Ele muitas vezes foi abandonado em um lar de adoção, ou porque ele tinha uma deficiência, ou porque a família não tinha condições de criá-lo. Então, ele já foi renegado pela sua família. E quando ele faz 18 anos, o Estado abandona ele. Ele sai da casa da adoção e ele não tem para onde ir, ele não tem aonde morar, ele não tem garantia nenhuma. Esse jovem, e ele é nosso público, é aí que está o nosso desafio como Secretaria Nacional de Juventude. Se não for para olhar por esses, eu não vejo realmente por que trabalhar tanto a juventude. Nós temos que olhar para esses. E eles são aí um público, cerca de 10 mil jovens do Brasil, um número que varia bastante ano a ano, mas que não tem voz. Você não vê esses jovens, eles não vão na televisão, eles não têm uma voz política, e por ser um número politicamente não tão expressivo para uma eleição, eles são muitas vezes deixados de lado, até mesmo por aqueles que mais deveriam se preocupar. Então, eu olhei muito para esses jovens, estamos olhando. Tenho certeza, deputado, que você vai estar com a gente aí nessa causa no Rio Grande do Norte. Com certeza, essa é uma causa que toca a todos, toca a todos. Quando eu falo desse jovem, assim, eu começo a entrar e me colocar no lugar, realmente ele começa a ficar emocionado só de imaginar uma situação como essa.
Então, como esse jovem não tinha nenhuma garantia, deputado, ele não tinha nada a partir dos 18 anos, nem mesmo a família, a gente está pensando um projeto pela primeira vez que vai olhar para esse público, que vai dar a ele aí talvez um suporte para ele ter moradia, porque ele sai só com a roupa do corpo, sem casa, sem lar, sem ninguém. A gente está pensando aí que ele talvez deveria, sim, ser a prioridade nas universidades públicas, porque mais do que ele é já um jovem que estudou em escola pública, mas ele, mais do que todas a diversidade de jovens, inclusive tem muito, por exemplo, jovens com deficiência, a maioria deles, inclusive, são negros, eles têm que ter uma preferência em todas as cotas. Porque, como eu disse, muito bom, por mais que a gente for falar em todas as vulnerabilidades dos demais grupos que têm cotas, esse jovem, além de não ter estrutura financeira nenhuma, ele não tem nem a família. Então, qualquer outro jovem já tem mais do que ele. E nós pretendemos colocar eles como prioridade nas cotas de universidades, nos cursos técnicos do Sistema S, dar aí um auxílio, porque hoje eles nem podem receber Bolsa Família. Sabe por quê? Porque eles não têm casa nem família. Só por começar pelo nome do programa, né? Que é para quem tem já família. Exclui ele. Ele já entra excluído só pelo nome do próprio programa, né? É uma situação bem mais crítica do que muitos outros. Endereço, eles têm mais dificuldade de se cadastrar no cadastro único, porque são várias pessoas morando no mesmo endereço, aí configura que é como se fosse uma família muito numerosa recebendo vários auxílios, então eles não conseguem nem receber um auxílio como esse. Por mais que ele seja menor, não possa gerir, ele tem sim que ir recebendo esse auxílio, nem que seja uma poupança, em que quando ele complete os seus 18 anos, ele não saia com uma mão na frente e outra atrás. Ele sai já sabendo que tem aí uma poupança, já tem um recurso para ele poder talvez alugar uma casa, talvez poder dar um primeiro passo na vida. Então, a gente está trabalhando aí, estou conquistando aí mais um parceiro agora no Rio Grande do Norte para a gente trabalhar com esses jovens. Vamos estar aqui para divulgar, né, para levantar dados, levantar números também, junto ao governo do Estado, e levantar essa pauta aí. Então, galera, todos que estão aqui acompanhando a gente no Instagram, galera aqui no Facebook, galera que está compartilhando aqui no Facebook, olha o programa que o Jaian está colocando aí, um programa muito interessante, né, voltado para a juventude, como ela mesmo falou, jovens que estão em dificuldade, jovens que estão passando por uma dificuldade muito maior daqueles que a gente conhece, né, que a gente olha, é o jovem de uma família que está desempregado, sim, e o jovem que não tem nem sequer família, não tem nem sequer onde se amparar, é uma situação muito mais crítica, né? Uma situação bem mais complicada, até como já está colocando aqui, e essa informação, na verdade, nem sequer tenho passado para analisar ela tão profundamente, do jovem que não pode receber o programa do Bolsa Família porque não tem endereço físico para comprovar onde ele está, ou seja, não tem nem sequer família. Então, é importante que ele tenha, sim, um acesso, né, à universidade, um acesso prioritário, né, para que ele possa, dali, encaminhar a sua vida e se colocar no mercado de trabalho. Eu acredito que um programa social como esse, ele é um primeiro estágio, né? Um primeiro estágio para que o jovem possa realmente se libertar. Ninguém quer, eu vejo falar muito isso, ninguém quer que o jovem esteja, ou, por exemplo, o pai de família, a criança, esteja durante toda a sua vida em um programa social. O programa social deve ser passageiro, para que ele possa realmente passar desse estágio e deixar lá aquele recurso para outra pessoa que, porventura, esteja necessitando. E eu aqui quero falar para você, eu já recebi, eu fui criado na zona rural, eu estou lendo um comentário de Elieudes, de uma cidade serrana aqui do estado, Elieudes Queiroz, está dizendo o seguinte, meu amigo, os jovens que moram na zona rural é muito mais esquecido. Ele está colocando aqui, na verdade, ele está me perguntando aqui no Instagram, e é isso mesmo. O jovem que está na zona rural, ele tem uma dificuldade de acesso, né? De acesso à escola, de acesso à universidade, de acesso ao mercado de trabalho, a se profissionalizar, muito maior do que o jovem, por exemplo, que está na cidade. Então, ele está colocando aqui, porque eu já morei, fui criado na zona rural, durante toda a minha infância, minha adolescência, fui criado na zona rural,
E recebi programas do governo federal, né, os meus pais, né? Graças a Deus, hoje eu não preciso mais. Né? Os meus irmãos não precisam mais. Os meus Quebrou filhos o não ciclo, necessitam. né? Quebrado o ciclo. Então foi quebrado. E essa quebra é muito significativa. E você sabe que a região Nordeste, norte do país, são as duas regiões que mais a juventude necessita de um aparato, de um apoio do Estado, né, de programas estatais como esse que você está colocando aí. Então, fico bastante feliz, satisfeito, com certeza vai beneficiar aí uma juventude grande pelo Brasil, que, como eu coloquei aqui, que possa ser passageiro, né, que o jovem tenha acesso, mas que ele possa, com aquilo ali, ser apenas um estágio momentâneo, para que ele possa caminhar com suas pernas, porque o emprego, você tem a sua oportunidade de emprego, né, ou a oportunidade de empreender, você ter o seu um recurso para comprar, seja sua casa, seu carro, realizar seus sonhos, seus objetivos de vida, é a melhor coisa que a gente quer. Quando eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego, um estágio, depois um emprego diretamente, poxa, aquilo ali é muito bacana. Você ter a oportunidade, a gente tem que estimular essa turma mesmo a buscar essa oportunidade. Você falou já um pouquinho já sobre a questão do programa, até sobre a MP, que foi apresentada para o Congresso Nacional, isso já explicou direitinho. Voltado aqui para aquele programa sobre o aprendiz. Se só pincelar mais uma questão sobre isso, tem a lei da aprendizagem, não é isso? Só colocar mais um pouquinho aqui para nós, Jaina, sobre isso. Exatamente. Eu estava falando desse jovem, só para terminar o assunto anterior, desse jovem dos abrigos, dar uma esperança para eles, né, deputado? Eu vi um jovem de Sergipe, que ele estava para completar 18 anos, e ele estava tão angustiado, ele estava tão mal, porque é uma angústia quando eles estão perto de completar 18 anos, porque realmente eles vão ficar sem casa, sem ter para onde ir. Esse jovem, ele teve um infarto fulminante, completando 18 anos. De tão mal, de tão angustiado que ele estava. Nesse dia que eu tive essa notícia, porque eu estive lá, conheci esses jovens, quando eu estava em Brasília, depois eu recebi essa notícia que ele tinha sofrido infarto. Então eu vi o quanto que aquilo me tocou de um jeito assim, que foi o meu antes e o depois. Eles precisam de uma esperança, né? Eles precisam de uma luz. Senão eles realmente muitos desistem da vida ali antes de completar os 18 anos. E agora eu vou falar um pouco da aprendizagem. Como você falou do estágio, né? Você estagiou pelo CIE. Eu fui menor aprendiz também, com 16 anos. Eu assinei a carteira aí a primeira vez como, na época era menor aprendiz, agora é um jovem aprendiz. E realmente é uma experiência que oportuniza talvez esse jovem, a partir dos 14 anos, já começar a ter uma experiência profissional, né? Ele já começar a poder fazer uma atividade, aprender algo, porque quando ele tiver lá seus 20, seus 18 anos, ele já vai ter experiência, essa tão importante falada experiência, né? Mais importante, inclusive, do que um diploma, talvez, não do que o conhecimento, mais do que o diploma. Eu falo assim, não do que o conhecimento e sim do diploma, porque muitas pessoas acham que só se tem conhecimento tendo um diploma, e na verdade a gente tem que não é isso, né? A gente aprende muito por vontade, por aquilo que a gente quer, e não necessariamente entrando numa universidade. Nós estamos buscando agora, deputado, alterar um pouquinho a lei da aprendizagem para que ela seja mais atrativa para as empresas. Hoje, as empresas veem a aprendizagem como um obstáculo, elas veem como algo negativo, uma cota a ser cumprida. Se eu não cumprir essa cota, eu vou pagar uma multa. Ela não é algo... Não veem como uma oportunidade, né? As empresas não estão vendo como uma oportunidade, é como uma obrigação, uma imposição da lei. E por quê? Porque primeiro, porque esse jovem ele pode desempenhar quase atividade nenhuma, ele tem muitas poucas coisas, trabalhos, atividades que ele pode fazer. Então, por exemplo, o jovem não pode pegar sol em hora nenhuma do trabalho dele. Então, se esse jovem tiver que entregar uma compra para um cliente e ele pegar sol, né, nem que seja rapidinho ali, ele já não pode fazer atividade.
Se ele tiver que lidar com um copo de vidro, entregar um copo de vidro, esse copo oferece um risco. Então, ele também não pode fazer essa atividade. E a gente está ignorando aí que nós temos milhares e milhares de jovens que, se não estiverem trabalhando, eles vão estar lá com uma faca, com uma arma na mão, no meio do tráfico, no meio do sujeitos à criminalidade. Exatamente, a gente ignora esse risco real da nossa juventude. Então, a nossa ideia é deixar que esse jovem possa fazer mais atividades, né, sempre com um acompanhamento, obviamente, né, ninguém é responsável, mas que a aprendizagem ela seja boa para o empregador e boa para o jovem, porque do jeito que é hoje, ela não é boa, né, para o empregador, que vê como um problema, e o jovem acaba aprendendo pouco, porque ele não pode fazer quase nada. E se ele não pode fazer quase nada, ele não aprende, a gente aprende fazendo, né? Eu também, como você falou, que você era do interior, eu também vim do município bem pequeno, União do Oeste, tive vaca de leite, fiz silagem, fiz tudo que você imaginar, já fui da roça mesmo. Então, a verdade é que os jovens rurais, aqui, como você falou, tinha gente nos acompanhando, a gente começa a trabalhar bem novinho, a verdade cedo, é que começa a caminhar, começa a ajudar em casa, né? Se você já consegue ficar de pé, você já consegue aí secar uma louça, varrer uma casa. Então, e isso não faz mal, isso é diferente do trabalho escravo, né? Que fica claro, está no mês aí da conscientização do trabalho infantil. Ninguém quer, mas assim, ajudar a família, ter alguma noção de responsabilidade, aprender a fazer coisas em casa, isso nunca fez mal. Não fez mal para os nossos pais, não fez mal para os nossos avós, também não fez mal para a gente. Então, eu acho que permitir mais atividades para esse jovem aprendiz vai melhorar a taxa de aprendizagem. Hoje, nós poderíamos ter quase 1 milhão de jovens na aprendizagem, e nós só temos 500 mil, né? Menos de 500 mil. Então, nós temos aí 50% de potencial desperdiçado, porque o empresário vê a aprendizagem como algo negativo, uma obrigação e não algo a se aproveitar. Bacana. Eu tenho aqui um comentário da AXA. Minha amiga AXA está dizendo o seguinte: eu consegui a vaga de jovem aprendiz aos meus 15 anos e posso dizer que foi maravilhoso. É uma felicidade. A verdade é que é uma felicidade para o jovem quando ele consegue a sua primeira oportunidade. E para mim, todos nós somos políticos, né, no dia a dia. Chega muitos desses pedidos, desses apelos, principalmente dos pais. Olha, vejo uma vaga de aprendiz para o meu filho em algum canto. E como a gente estava falando aqui, galera que está entrando agora aqui na live, para buscar acompanhar desde o início, mas da dificuldade que nós estamos enfrentando, infelizmente, por conta dessa pandemia, o desemprego tende a aumentar, na verdade, está aumentando, já colocou alguns dados aqui no início da nossa live, né? E que são essas oportunidades que o Jaian tem apresentado aqui, e essa busca que eu conheço o trabalho dela e da turma que está fazendo parte com ela, da equipe na Secretaria Nacional da Juventude, né? E com certeza nós vamos ter, eu acredito que caminhos melhores pela frente, né? Para isso que a gente está, com certeza, lutando, acreditando, e para isso que ela está aí trabalhando. Já chegando aqui já a 1 hora da nossa live, já o tempo voa rapidinho. Ela pediu, eu sei que deixou uma mensagem aqui a todos que estão aqui participando. Eu coloquei aí alguns comentários, muita gente aqui participando, interagindo. Hoje eu pude ver, quando eu postei aqui a arte, né, da divulgação da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, muita gente comentando, a gente está vivendo um clima muito político, né, uma briga ideológica muito grande, e muita gente questionando, mas é do governo federal, tem algum programa, tem algum projeto, tem alguma ideia, e eu vi que algumas pessoas foram lá e comentaram e tudo mais. Até a gente nunca tinha ido lá no meu perfil, foi lá e comentou. Isso aí é bom, né? Está acompanhando, está entrando, está participando. Está engajando, então, né? A gente está engajando pessoas. Então, Jaiane já colocou aí diversos programas, ideias, trabalho dela, e ela estava me falando aqui logo no início da live,
na verdade, antes de começar, que ela e a turma dela já está lá, trabalhando ativamente, né? Interagindo mesmo, buscando em contato com diversas pessoas, acompanhando jovens aí pelo Brasil inteiro, o trabalho. Então, Jaiana, querido, forte abraço, quero agradecer você aqui pela oportunidade. Deixa uma mensagem aí a todos que estão aqui participando e que vão ver também essa live aqui nas nossas redes sociais. Eu que quero agradecer o convite, deputado, e saibam que aqui, como secretário, a gente está sempre disposto a ouvir sugestões, ouvir ideias. Como eu disse, talvez o projeto que falta para o governo federal, que falta talvez para você como deputado fazer, esteja na cabeça daqueles que estão nos questionando, né? Então, eu sempre deixei muito aberto esse canal de comunicação para ouvir sugestões, para a gente saber como pode melhorar, né? Não a crítica vazia, mas aquela que talvez já nos indique uma saída, nos indique uma solução. Então, estamos abertos aí para colher essas sugestões, tanto no meu perfil no Instagram, no Facebook também, podem mandar sugestões, como vocês acham que a gente pode melhorar, e nós temos muito aí para fazer. Nós somos 50 milhões de jovens, nós somos um potencial enorme, nós temos potencial para mudar o nosso Brasil, para mudar, fazer esse país avançar nessa pós-pandemia. Sei que os nossos jovens são muito criativos, são muito fortes, muito resilientes, né? E superam todo tipo de dificuldade todos os dias. Eu, quando eu assumi aqui, pude conhecer o Brasil melhor, pude visitar melhor a região norte, que era a região que eu ainda não conhecia. Eu conhecia já o Nordeste, mas a região norte e toda a sua dinâmica, né? Enfim, dos rios, da dificuldade logística, de locomoção. Então, eu pude conhecer e saber o quão diversa é a nossa juventude e o tamanho do desafio que nós temos com o Brasil. Mas nós estamos aqui muito bem liderados pela nossa ministra Damares, que sempre faz um apelo muito forte pelos jovens mais isolados, pelos jovens indígenas, pelos jovens que moram em comunidades ribeirinhas, jovens que não têm oportunidade. Então, quando eu fiz o Espaço 4.0 mesmo, ela me falou, mas, Jaiana, esse jovem aí vai atingir aquele jovem que eu te pedi, porque ela me pediu para alcançar o jovem indígena, quilombola, ribeirinho. Eu falei, ministra, mas eu fiz esse espaço dentro de um container para poder levar lá na aldeia, para eu poder levar lá na comunidade ribeirinha. Porque se for falar em construção nesse tipo de terreno, tem que ter tudo regularizado, tem que ter 1000 burocracias, nunca vai sair nada. Então, eu já fiz num container que é para eu poder chegar lá e poder levar o que tem de melhor, né? Não levar sempre, subestimar os nossos jovens, né? Então, saibam que a gente está muito preocupado, principalmente por aqueles que mais precisam, principalmente por esses jovens aí que a gente falou um pouco, que não tem família, além da estrutura financeira, não tem família. Então, nós estamos aí para construir juntos. Agradeço o deputado. Nós precisamos ter mais jovens na política. Então, jovens que estão nos ouvindo e querem ser candidatos a vereador, querem ser candidatos nessas eleições, se envolvam, não tenham medo do desafio. Nós estamos no início da nossa vida, né? Se a gente errar agora, quando tem aí os nossos 18, 20 e poucos anos, tá tudo bem, porque a gente é jovem e vai passar. Então, a gente tem que ter menos medo de errar, porque acho que a juventude é aceitar muito desafio, a gente é destemido, e se não for para ser jovem e destemido, então não se encaixa aí nas características dos jovens, né? E vamos lá, deputado, vamos juntos fazer que nós temos muito trabalho pela frente, temos muitos desafios pós-pandemia, e a gente vai fazer esse Brasil para frente. Querida, muito obrigado, agradeço demais aí a sua participação, muito obrigado por estar aqui, ter aceitado o convite, estar levando tanta informação, e tantas notícias boas aqui para a galera aqui no Rio Grande do Norte. Mando um abraço para a ministra Damares, né? Com certeza aí nós vamos, logo em breve, quero recebê-las aqui no nosso estado, no Rio Grande do Norte, para anunciar muita coisa boa aqui. Então, forte abraço, agradeço a todos que participaram, que interagiram, que possam compartilhar e levar essa live aí para mais gente também, que possa ver o que a gente discutiu aqui, né, e participar e ir atrás de mais informação. Então, forte abraço a todos, boa noite e agradeço demais a cada um de vocês pela participação. Forte abraço. Boa noite, abraço.